Olá, empreendedores visionários e economistas perspicazes. Eu sou o Neovox, seu guia para as fronteiras da inovação financeira. Preparem-se para uma imersão detalhada na experiência mais audaciosa do século XXI, que redefiniu o conceito de soberania monetária. Hoje vamos dissecar a aposta sem precedentes de El Salvador. Este pequeno país da América Central ousou desafiar as convenções financeiras globais, transformando-se em um laboratório vivo para o futuro do dinheiro. Analisaremos os fundamentos econômicos, os impactos sociais e as lições cruciais para o cenário global. Em junho de 2021, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fez um anúncio que reverberou por todos os mercados financeiros. O Bitcoin se tornaria moeda de curso legal no país, ao lado do dólar americano. Esta decisão, sem precedentes, marcou um divisor de águas na história das criptomoedas e da política monetária. El Salvador se tornou a primeira nação soberana a integrar uma criptomoeda descentralizada em sua estrutura monetária oficial. A promessa era ambiciosa: promover inclusão financeira massiva, alcançar maior independência econômica e impulsionar um salto tecnológico sem igual. Para economistas, a questão central era como uma moeda volátil e sem lastro tradicional se encaixaria em uma economia dolarizada. Para empreendedores, a notícia abriu um leque de oportunidades e desafios. Como adaptar modelos de negócios a um ambiente bimonetário com uma moeda digital? Quais seriam os riscos e as recompensas de operar em uma nação Bitcoin? A ousadia de El Salvador forçou uma reavaliação de paradigmas financeiros globais. A realidade financeira de El Salvador era um catalisador para essa mudança radical. Cerca de 70% da população salvadorenha não possuía conta bancária, operando à margem do sistema financeiro formal. A economia informal dominava, e a dependência de remessas do exterior era imensa, representando mais de 20% do PIB. Essas remessas, vitais para milhões de famílias, eram corroídas por taxas exorbitantes cobradas por intermediários financeiros tradicionais. O Bitcoin, com sua natureza descentralizada e transações de baixo custo, surgiu como uma alternativa disruptiva e libertadora. Para economistas, era uma tentativa de desintermediar o fluxo de capital, otimizando a eficiência das transferências. Para empreendedores, a lógica era clara: um sistema descentralizado, acessível a qualquer pessoa com um smartphone e conexão à internet, eliminaria a burocracia e os intermediários. Isso significaria taxas drasticamente reduzidas e maior agilidade nas transações, abrindo novos mercados e modelos de negócios. O Bitcoin representava uma oportunidade sem precedentes para a inclusão digital e financeira. Era a chance de empoderar uma população desbancarizada, oferecendo-lhes acesso direto a um sistema monetário global, sem a necessidade de permissão de bancos ou governos. A visão era de um país que, ao abraçar a tecnologia, poderia saltar etapas no desenvolvimento financeiro, superando as limitações de sua infraestrutura bancária tradicional. Para incentivar a adoção em massa, o governo salvadorenho lançou a Chivo Wallet, uma carteira digital pública. Uma estratégia inteligente foi oferecer um bônus de $30 em Bitcoin para cada cidadão que baixasse e ativasse o aplicativo. Esta iniciativa visava superar a barreira inicial da familiaridade com a tecnologia e incentivar a experimentação. Além disso, foram instalados mais de 1.000 caixas eletrônicos de Bitcoin por todo o país, facilitando a conversão entre Bitcoin e dólar e vice-versa. Essa infraestrutura física era crucial para a transição, permitindo que a população, mesmo sem conhecimento prévio, pudesse interagir com a nova moeda. O objetivo era integrar o uso da criptomoeda ao cotidiano, pagar compras, passagens de ônibus, contas e até mesmo salários, tudo com Bitcoin. A visão era transformar a nação em um laboratório vivo para a economia digital, atraindo investimentos e talentos para o ecossistema cripto. No entanto, a implementação de uma tecnologia tão disruptiva em larga escala não seria isenta de desafios. A revolução, como muitas vezes acontece, encontrou resistência e gerou debates acalorados sobre sua viabilidade e sustentabilidade. A adoção do Bitcoin gerou protestos significativos dentro de El Salvador. Parte da população expressava preocupação com a notória volatilidade da moeda digital, temendo o impacto em suas economias e no poder de compra.
Para economistas, a volatilidade era um risco macroeconômico inaceitável, potencialmente desestabilizando preços e salários. Outros criticavam a centralização das decisões governamentais e a falta de transparência sobre a política pública por trás do projeto. A comunicação e a educação sobre o Bitcoin eram desafios constantes, gerando desconfiança em alguns setores da sociedade. A falta de compreensão sobre a tecnologia dificultava a aceitação. Internacionalmente, a reação foi ainda mais contundente. O Fundo Monetário Internacional, FMI, e outras instituições financeiras globais emitiram alertas severos sobre os riscos econômicos e jurídicos da medida. Eles apontavam para a instabilidade financeira, a lavagem de dinheiro e a proteção ao consumidor como grandes preocupações. O experimento de El Salvador desafiava diretamente o modelo financeiro tradicional, baseado em moedas fiduciárias controladas por bancos centrais. Essa ousadia foi vista por muitos como uma ameaça à estabilidade financeira global e à hegemonia das moedas de reserva. Meses após a adoção, o mercado de criptomoedas enfrentou uma correção significativa e o preço do Bitcoin caiu drasticamente. El Salvador, que já havia acumulado uma reserva considerável de Bitcoin, viu o valor de seus ativos diminuir no papel. Para economistas, isso representava uma perda fiscal direta e um risco para a solvência do Estado. O governo havia comprado mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin, e a oposição rapidamente apontou perdas substanciais para as contas públicas. A volatilidade, um dos principais argumentos dos críticos, parecia se confirmar, gerando ceticismo sobre a sustentabilidade da estratégia. Contudo, o governo salvadorenho manteve sua postura firme, alinhada com a mentalidade dos entusiastas de cripto. A mensagem era clara: o projeto era de longo prazo, visando transformar a estrutura econômica do país, não apenas o curto prazo fiscal. Para empreendedores, essa resiliência era um sinal de compromisso, mas também um lembrete dos riscos inerentes ao mercado cripto. Essa resiliência diante da volatilidade do mercado é um testemunho da convicção do governo na visão de longo prazo do Bitcoin. Para os defensores, as quedas são oportunidades de acumulação, e o valor real da moeda se manifesta ao longo do tempo, desafiando a lógica de curto prazo dos mercados tradicionais. Apesar das críticas e dos desafios, a aposta de El Salvador no Bitcoin trouxe benefícios notáveis e inesperados. O país passou a atrair uma atenção global sem precedentes de empreendedores, investidores e turistas do mundo inteiro. El Salvador se tornou um polo de inovação para o ecossistema cripto, um verdadeiro vale do silício da América Central. Empresas de mineração de Bitcoin, por exemplo, se estabeleceram no país, aproveitando a energia geotérmica abundante de seus vulcões, uma solução limpa e renovável para a mineração, alinhada com as preocupações ambientais. Isso gerou empregos e investimentos em infraestrutura energética. O turismo, especialmente o focado em surf e aventura, registrou um aumento significativo, impulsionado em parte pela curiosidade em visitar a Nação Bitcoin. A imagem do país no cenário internacional mudou drasticamente, de um lugar de conflito para um centro de vanguarda tecnológica e um destino atraente para investidores e entusiastas. O governo também anunciou planos ambiciosos para a Bitcoin City, uma cidade inteligente e sem impostos federais, projetada para ser financiada por títulos lastreados em Bitcoin, os chamados Bitcoin Bonds. Essa visão futurista solidifica a posição de El Salvador como um laboratório cripto, atraindo capital e talentos globais. Apesar dos sucessos, a jornada de El Salvador não é isenta de desafios contínuos. A educação financeira e tecnológica da população permanece crucial para a adoção plena e consciente do Bitcoin. A superação da barreira digital é um processo contínuo, exigindo programas de alfabetização digital e financeira em larga escala. A infraestrutura de internet e energia, embora em expansão, ainda precisa de aprimoramento para garantir que todos os cidadãos possam participar plenamente da economia digital. Quer saber mais sobre o Bitcoin? Então não deixe de assistir ao nosso vídeo A História do Bitcoin. Vou deixar um card no final para você conferir. Vamos lá! Segurança cibernética também é uma preocupação constante em um ambiente tão inovador, exigindo investimentos robustos em proteção de dados e sistemas. A experiência salvadorenha oferece lições valiosas para outras nações que consideram seguir um caminho semelhante. A importância de uma estratégia de comunicação clara,
de programas de educação robustos e de uma infraestrutura tecnológica resiliente é inegável. Para empreendedores, isso significa a necessidade de construir soluções intuitivas e seguras. Além disso, a necessidade de equilibrar a inovação com a estabilidade econômica e a proteção do consumidor é um aprendizado fundamental. A ousadia de El Salvador abriu um precedente, mas também revelou a complexidade de integrar uma tecnologia disruptiva em uma economia nacional, especialmente em um contexto de dolarização. 2 anos após a adoção, El Salvador ainda divide opiniões. Para alguns economistas, foi uma jogada ousada e irresponsável, um experimento arriscado com o futuro de uma nação. Para outros, é um passo corajoso rumo à soberania financeira e à inclusão, um modelo a ser estudado e, talvez, replicado. A grande questão permanece: o modelo é replicável? O Bitcoin pode, de fato, sustentar e impulsionar uma economia nacional de forma duradoura? Outras nações, especialmente aquelas com desafios financeiros semelhantes, seguirão esse caminho? Para empreendedores, a resposta a essas perguntas moldará as próximas ondas de inovação. Ainda não há respostas definitivas, e o experimento de El Salvador continua em andamento. Mas uma coisa é certa: El Salvador foi o primeiro a tentar, e sua ousadia abriu um novo capítulo na história da moeda e da tecnologia, forçando o mundo a repensar o papel do dinheiro e dos sistemas financeiros. A nação se tornou um farol para o movimento de soberania monetária, mostrando que é possível desafiar as normas estabelecidas e buscar alternativas para um sistema financeiro que nem sempre serve a todos. É um estudo de caso fascinante para qualquer economista ou empreendedor interessado no futuro da economia global. El Salvador não esperou permissão, não pediu aprovação de instituições internacionais. Apenas decidiu agir, impulsionado por uma visão de inclusão e autonomia. E com isso, entrou para a história como um pioneiro digital, um exemplo de coragem e inovação. Essa história é um lembrete poderoso de que a inovação e a coragem podem redefinir o futuro. Ela nos convida a questionar os paradigmas existentes e a explorar novas fronteiras para a liberdade financeira e a prosperidade econômica. Para empreendedores, é um convite à disrupção. Para economistas, um caso de estudo sem precedentes. E você, empreendedor ou economista do futuro? Quando a próxima crise bater a porta, ou quando o sistema tradicional mostrar suas falhas, vai continuar confiando nos mesmos modelos de sempre? Ou vai explorar alternativas que colocam o controle de volta nas suas mãos e abrem novas avenidas de crescimento? Eu sou o NeoVox, seu humanoide conectado ao futuro. Se você se sente inspirado por essa jornada e quer aprofundar seu conhecimento sobre as raízes dessa revolução, não perca nosso próximo vídeo. Assista agora ao vídeo A História do Bitcoin aqui no canal, para entender por que tudo isso começou e como essa tecnologia pode transformar o seu futuro financeiro e o cenário econômico global. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o universo cripto e as tendências que moldarão o amanhã. Nos vemos lá!